2 anos recebia de Vossas Excelências a incumbência de conduzir o Supremo Tribunal Federal neste último biênio que ora se encerra. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, recentemente transmitiu ao ministro Luiz Fux a presidência da Corte. Entre os legados de Toffoli está um que custou R$ 850 mil aos cofres públicos no ano passado. São as viagens secretas dos integrantes do STF. Somente os voos dos seguranças e assessores que acompanham os ministros, sem informação do trecho, data e motivo, somaram R$ 553 mil. Houve um aumento de gastos de 36% em relação ao ano anterior, quando eram informados pelo menos a data e o trecho percorrido. Nos voos de representação institucional dos próprios ministros, que custaram mais R$ 313 mil, não há detalhamento algum. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos eu recebo o Lúcio Vaz, o fiscal dos políticos. Ele que é blogueiro da Gazeta do Povo e tem detalhes sobre as viagens secretas dos ministros do Supremo. A passagem do ministro Dias Toffoli para São Petersburgo, na Rússia, em maio de 2018, por exemplo, custou R$ 48 mil. Na viagem para a Comissão de Veneza, em outubro do mesmo ano, o bilhete ficou por R$ 41.500. Bom, Lúcio, a transparência dos gastos com voos dos ministros do Supremo Tribunal Federal deixa a desejar, hein, Lúcio? Olha, realmente, os ministros eles fazem os voos de representação institucional, né? E não informam nada, não há nenhum detalhamento disso. Eles não informam, por exemplo, a data, o horário, o trecho que eles percorrem e o preço da passagem. Com isso, é impossível saber para onde eles foram e quando foram, né, e o que foram fazer. E além disso, né, só essas viagens dos ministros, elas custaram R$ 313 mil, mas tem ainda a viagem dos assessores e seguranças que acompanham os ministros, que deu R$ 550 mil mais. E no caso desses assessores e seguranças, eles não informam a data, o trecho e nem o motivo. Tem o valor da passagem apenas. O que, se tivesse esses dados, a gente poderia identificar, né, para onde os ministros foram, mas não é possível. Em alguns casos, né, uma parte menor, aparece qual ministro está sendo acompanhado pelo segurança, mas na maior parte não tem o nome do ministro, né? E vamos deixar claro que isso aconteceu porque nos últimos anos começaram a surgir ameaças a ministros, até a familiares. Então, o Supremo, por uma questão de segurança, passou a fazer a manter em sigilo essas informações. O que, na minha opinião, não é válido, porque o presidente da Câmara também sofreu ameaças, o Rodrigo Maia, anda em carro blindado, mas ele informa todos os seus deslocamentos, para onde foi, quando foi, né? A gente sabe quanto custa tudo. Também o presidente do Senado tem as mesmas questões. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o presidente do Supremo, né, os ministros do Supremo, mantêm tudo em sigilo. Não me parece lógico que uns estejam em sigilo e outros não. Ô, Lúcio, como é que é a questão da regulamentação disso, né? O que são esses voos de representação institucional, como você citou aí? Olha, esses voos, eles cabem em praticamente tudo, né? Ele, assim, tem uma norma interna, né, que diz que esses voos, eles não podem ser usados, quando acontecem esses voos, o ministro não pode receber diária, né? E também diz que não podem ser utilizados para a realização de atividade remunerada, né? Então, por exemplo, o ministro não pode fazer uma palestra remunerada e usar esses voos, né? Usar passagens dessa cota, porque eles têm uma cota, cada um tem uma cota anual de R$ 60 mil, e eles usam como eles querem. Eles não, por exemplo, nessa cota não fica nada registrado, só tem, a única coisa que eles divulgam é quanto o ministro gastou ao todo no mês, cada ministro quanto gastou por mês, né? Então, mas assim, é uma coisa muito imprecisa. A gente sabe, por exemplo, que eles não podem comprar mais passagem para familiares, como eles compraram até alguns anos atrás, né? E não podem também usar isso para dar aula, onde eles recebem, né? Mas é uma coisa muito imprecisa. E essa cota que você falou, quanto é mesmo? 60 mil? 60 mil reais por ano para cada um.
E quais foram os ministros campeões de gastos com viagens no ano passado, hein, Lúcio? Olha, o campeão de gastos, né, com a representação institucional, foi o Alexandre de Moraes, com 57 mil. O ministro Luiz Fux, que agora é presidente do tribunal, gastou 55 mil. O Luiz Roberto Barroso, 54 mil. Então é que eles todos ficaram perto ali do limite, né? O Ricardo Lewandowski, 53.700. A ministra Rosa Weber fez despesas menores, foram apenas 18 mil reais. E não há registro de voos institucionais, né, pelo mês de gastos, do Celso de Mello, do Marco Aurélio Mello e da Carmen Lúcia. E o Dias Toffoli também não fez esses voos, né, mas eles têm voos na categoria aí, geral, né, não de representação, mas a trabalho. Ele viaja para visitar tribunais, né, participar de solenidades no país. Então, isso é dentro da outra cota, não é dessa cota de representação. De representação institucional, né? E entre as viagens internacionais, hein, Lúcio, ano passado, qual que foi a mais cara? Pelo menos, né, eles divulgaram essas viagens internacionais. A maior despesa, né, foi feita pelo ministro Dias Toffoli, foi o que mais gastou absolutamente entre todos, ele gastou mais que todos os outros juntos, né? Então ele fez uma viagem para São Petersburgo, na Rússia, em maio de 2018, que custou 48 mil reais, né? E teve um voo para a Comissão de Veneza, que custou 41 mil reais. Isso, por que acontece esses voos? Que os ministros, ali tem uma distribuição, tem uma norma, né, sobre quem pode viajar de primeira classe e tal. Então os ministros podem viajar de primeira classe. Não quer dizer que todos viajam, mas ele pode. E os cargos de direção, diretor-geral, secretário-geral do tribunal e outros cargos mais, eles podem viajar de classe executiva, né? Aos mortais, a classe econômica, evidentemente, né? E a gente até fez uma comparação, porque a ministra Carmen Lúcia, ela fez uma viagem à Comissão de Veneza, né? que o Toffoli também foi, e ela inicialmente até ia fazer uma viagem, ia custar 15 mil reais a passagem, né? Você vê que é executiva. Acabou não acontecendo, mas ela foi depois, né? Foi num outro momento e custou 24 mil, quer dizer que dá para viajar para lá com 24 mil, 20 mil, 15 mil. O Toffoli que é mais exagerado nos gastos, né? E tem, além disso, né, nessas viagens dele para o exterior, ele não foi sozinho, né? Nas duas viagens que eu citei para São Petersburgo e Veneza, ele foi acompanhado do assessor de assuntos internacionais, o Fábio Marzano, e do juiz, que é do gabinete dele, Márcio Boscaro. Então isso aí custou mais 100 mil reais em passagens e 125 mil reais em diárias. Essas duas viagens dele, contando tudo, deu 315 mil reais de prejuízo ao contribuinte. Lúcio, a questão do pagamento de diárias e viagens do STF já foi objeto do próprio Tribunal de Contas da União, né, que fiscaliza os gastos públicos. O que o TCU identificou e o que recomendou ao Supremo, hein, Lúcio? O TCU, ele julga as contas do Supremo também, mas agora, em 18, por exemplo, as contas de 18 não serão julgadas, porque é o tribunal que escolhe quais órgãos ele vai julgar contas, né? A conta é apresentada, mas não é julgada. A última prestação de contas que tem do Supremo é de 2017, do ano de 2017, mas que foi julgada somente no final do ano passado. O TCU relatou, interessantíssimo, relatou uma auditoria interna do próprio STF que apurou a concessão de passagens para uso não vinculado ao objetivo de serviço, dentro da cota anual. Os ministros não podem usar essas cotas, como eu falei, para palestras, aulas, então alguma coisa que eles fizeram. Eu achei estranho também, porque o TCU, que costuma ser muito duro, muito rígido com os órgãos, ele não disse qual ministro fez o uso indevido, para que lugar, para onde foi, né? Apenas disse que havia alguma coisa inadequada. E o controle interno do próprio tribunal, do STF, alertou, né, esses riscos, os riscos decorrentes desses pagamentos indevidos, né? Diz que houve infringência da lei e não observância dos princípios constitucionais. E ainda citou, né, entre aspas, isso representa um risco à imagem do STF e do Judiciário, em virtude da manutenção de pagamentos ilegais que violam o interesse público. Só que o tribunal aprovou as contas, o TCU aprovou, apesar disso, as contas do Supremo e nem falou quem que cometeu as irregularidades, o que
não é o tratamento que é dado a outros órgãos públicos pelo TCU. Pois é. Bom, vou lembrar que tudo isso que a gente está falando aqui envolve os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Enfim, as cotas e tal, e que os ministros que são o teto do salário, né, do funcionalismo público no Brasil, né? Então, ou seja, ele já tem bons salários aí hoje na linha dos 33 mil reais, né? E 39.300. Ah, já assumiu mais, né? Então eu me confundi aqui. Eu falei o salário anterior. Isso. 39 mil. Então, quer dizer, já tem esse salário e também tem as cotas aí de viagens, entre outros benefícios, né, Lúcio? Isso mesmo. Pois é. Ô, Lúcio, eu falei que essa questão aí das viagens secretas, né, dá para colocar como um legado aí da gestão do ministro Dias Toffoli, que agora há pouco deixou o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Por que isso exatamente, hein? Mudou alguma coisa em relação à regulamentação desses voos na administração do ministro Toffoli, Lúcio? Sim, é bom a gente lembrar que o ministro Toffoli entrou em setembro de 2018, né? Ele fica 2 anos no cargo, todos sempre ficam 2 anos. E essa mudança aconteceu a partir de 2019, então foi depois da chegada dele na presidência. E aconteceu, então, assim, tem algumas alterações muito claras entre 2018 e 2019. Por exemplo, na questão dos seguranças. A questão dos ministros, os voos eram abertos até 2018. Então você sabia para onde ia cada ministro. A gente até fazia levantamento sobre isso. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes ia muito para o Rio de Janeiro, e tinha outros, a Carmen Lúcia ia para Porto Alegre, que são locais de origem, né, de onde eles começaram carreira, né. Então, Carmen Lúcia ia para Minas Gerais, a Rosa Weber que ia para Porto Alegre. Isso. Então, aconteceu essa mudança, mas no caso dos seguranças e assessores, até 2018, tinha pelo menos, ali se sabia a data e o trecho. Então, pela data e o trecho, e como ele acompanhava o ministro, você sabia para onde o ministro. Agora não tem mais a data e o trecho. Então, você não pode ligar uma coisa a outra, né? Então, fechou tudo. A partir de 2019, fechou tudo em relação aos seguranças e assessores. E quando fala ali, tem uma coluna que diz motivo da viagem, que deveria ser, foi para um congresso, foi para isso, foi para uma palestra. Ali diz assim, acompanhar o ministro. Quer dizer, o motivo da viagem é acompanhar o ministro. Isso não é motivo da viagem, né? Isso é o motivo da viagem do assessor, mas a gente não fica sabendo o que o ministro faz, é isso. E essa mudança, então, veio com a administração do ministro Dias Toffoli aí, né? A partir de 2019, que ele já estava há alguns meses no cargo de presidente. Certo. Bom, mais detalhes se encontra lá na reportagem do Lúcio Vaz, na Gazeta do Povo. Lúcio, obrigado, até a próxima. Até a próxima, cara. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!